Você consegue imaginar um país que controlava quase um quarto do planeta? Um império tão grande que, não importava a hora, sempre havia algum lugar onde o sol estava brilhando sobre seus territórios. Parece exagero, mas isso realmente aconteceu. Hoje você vai conhecer a história do maior império que já existiu, o Império Britânico. Tudo começou há centenas de anos, quando a Inglaterra ainda era um país relativamente pequeno. Enquanto outras nações exploravam novos continentes, os britânicos começaram a construir uma das marinhas mais poderosas do mundo. Com navios modernos para a época e uma grande força militar, eles passaram a conquistar ilhas, portos e regiões estratégicas. Aos poucos, transformaram essas conquistas em colônias. Com o passar dos séculos, o império cresceu de forma impressionante. Os britânicos passaram a controlar territórios na América, na África, na Ásia, na Oceania e até em partes do Oriente Médio. Em seu auge, por volta de 1920, o Império Britânico ocupava cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, isso representa aproximadamente um quarto de todas as terras do planeta. Além do território gigantesco, cerca de 458 milhões de pessoas viviam sob o domínio britânico. Naquela época, isso correspondia a quase um quarto da população mundial. Entre os territórios mais importantes estavam a Índia, conhecida como a Joia da Coroa, além do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Egito, África do Sul, Nigéria, Hong Kong e dezenas de ilhas espalhadas pelos oceanos. Mas por que a frase "o sol nunca se põe no Império Britânico" ficou tão famosa? A resposta é simples. Como o Império estava distribuído por praticamente todos os fusos horários do planeta, quando anoitecia em um território, já era dia em outro. Assim, sempre existia alguma região britânica iluminada pelo sol. Além das conquistas militares, o Império Britânico ficou extremamente rico graças ao comércio. Seus navios transportavam chá, algodão, especiarias, ouro, borracha e diversos outros produtos entre os continentes. A poderosa Marinha Real protegia essas rotas comerciais, tornando muito difícil para outros países desafiarem o domínio britânico nos mares. A influência britânica foi tão grande que o inglês começou a se espalhar pelo mundo. Hoje ele é um dos idiomas mais falados justamente por causa da expansão desse império. Mas manter um território tão gigantesco não era fácil. Durante muitos anos, diversas colônias lutaram por independência. A mais conhecida foi a Índia, que conquistou sua liberdade em 1947. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido enfrentou grandes dificuldades econômicas e já não conseguia manter o controle sobre tantas regiões. Aos poucos, vários países conquistaram sua independência, fazendo o Império Britânico diminuir cada vez mais. Mesmo assim, sua influência continua presente até hoje. Muitos países ainda utilizam o inglês como idioma oficial, seguem sistemas jurídicos inspirados nos britânicos e fazem parte da Comunidade das Nações, conhecida como Commonwealth. É impressionante pensar que um pequeno conjunto de ilhas conseguiu dominar quase um quarto do planeta e influenciar a história de centenas de milhões de pessoas. E você, já sabia que o maior império da história não foi o romano nem o mongol, mas sim o Império Britânico? Se gostou dessa curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para descobrir mais histórias incríveis. Até a próxima!